Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Um Novo Léxico para a Liberdade. Esse artigo foi escrito pelo David S. D'Amato. Ele foi traduzido aqui ao português pelo Eric Vasconcelos para o CAS, Center for Stateless Society. Então, como eu sempre digo no canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigozinho aqui. Emily Atkins, da Reason Foundation, escreveu em fevereiro, abre aspas, uma recente pesquisa da Reason Group pediu que os americanos avaliassem tendências em relação ao capitalismo, ao socialismo, à economia de mercado e a uma economia planejada pelo governo. Não foi surpreendente perceber que, dessas escolhas, os americanos eram mais favoráveis ao livre mercado. Quase 7 de cada 10 perguntados afirmava ter uma opinião positiva a respeito de uma economia livre. O capitalismo não era tão bem visto, contudo. Apenas 55% dos entrevistados tinham uma opinião positiva a respeito do sistema. As opiniões positivas a respeito de uma economia gerenciada pelo governo eram as menos prevalentes, compondo apenas 30% das respostas, enquanto 36% das pessoas tinham uma visão positiva do socialismo. Os resultados dessa pesquisa são interessantes e têm implicações interessantes e profundas para aqueles dentre nós que se preocupam com a mensagem da liberdade humana. Os resultados mostram que, para a maioria das pessoas em todo o mundo, livre mercado não é sinônimo de capitalismo. O que é exatamente o que os anarquistas individualistas e os defensores do livre mercado mais à esquerda têm afirmado há muito tempo. Por que, então, os libertários deveriam continuar a alienar as pessoas de sua filosofia com a idiosincrática insistência de que o capitalismo é o sistema econômico que defendem? O termo capitalismo, atualmente, conota injustiça econômica, exploração e o roubo de recursos naturais comuns pela elite. Na opinião deste autor, todas essas opiniões são plenamente justificáveis. As palavras significam o que as pessoas acham que significam. De fato, muitos libertários, historicamente, se opuseram ao capitalismo, enxergando-o como um sistema contrário aos princípios do livre mercado, algo pouco conhecido pelos americanos. O libertarianismo é geralmente retratado no debate político como a ideologia do capitalismo, da ganância corporativa e de uma expressão tóxica da globalização. Muitos libertários aprovam as práticas corporativistas do McDonald's, da Nike, defendem ambientes abusivos de trabalho, privatizações, entre aspas, corruptas e acordos de livre comércio, também entre aspas, que incluem estritas cláusulas de proteção à propriedade intelectual. Não é de admirar que pessoas que geralmente se importem com a justiça e com as condições de vida dos mais pobres evitem o libertarianismo a todo custo. Apesar do fato de que os libertários efetivamente possuem boas explicações para as injustiças econômicas e para a realidade da concentração de riquezas. Para construir uma ponte entre os libertários e as pessoas que podem ouvi-los, aqui eu apresento duas definições da palavra capitalismo, oferecidas pelo libertário do século XIX, Joshua King Ingalls.
Capitalismo: sistema de instituições sociais ou industriais pelas quais um explorador se torna capaz de se apropriar do excedente da indústria, que pertence e normalmente seria ganho pelo trabalhador ou seria retornado à terra. Uma relação anormal do trabalho em relação ao comércio, que sujeita o trabalho ao controle do dono da terra ou de qualquer propriedade ou bens pelos quais a terra será negociada. O capitalismo é a redução sistemática dos muitos a uma condição de necessidade, de forma que seja possível tirar vantagem de sua carência. Com o livre e igual acesso aos recursos naturais como a terra, com amplas oportunidades para competir sem as leis classistas que protegem e subsidiam algumas profissões e indústrias, e com a capacidade de explorar livremente e empregar as leis científicas no trabalho, sem as restrições das leis de direitos autorais e patentes, um livre mercado começa a parecer bastante diferente do capitalismo. E isso é bom para os libertários. Nós não temos que abrir mão de nossa moralidade sempre que questões de desigualdade e injustiça forem levantadas. Ao contrário, nós podemos demonstrar com confiança que, quando finalmente testarmos um livre mercado, não teremos que nos preocupar com o capitalismo e seus muitos defeitos. Então é isso, como falei. Esse artigo aqui no caso foi escrito pelo David S. D'Amato. O Instagram dele tá aqui, o arroba dsdamato, para quem quiser ver aí as redes sociais dele. A tradução desse artigo ela foi feita no dia 18 de maio de 2015. Não sei em que dia específico o artigo foi produzido, mas aqui informa que a tradução foi feita nesse dia. Como falei, a tradução postada aqui no Center for Stateless Society, C4SS, ou traduzindo para o português, Centro para uma Sociedade Sem Estado, que é um think tank anarquista de mercado de esquerda. Também vale ressaltar que aqui no meio tem dois hiperlinks. Tem um hiperlink que escreveu em fevereiro, lá no começo, falando ainda sobre o que a Emily Atkins, da Reason Foundation, escreveu, artigo aí dela. Então, se vocês quiserem checar, tá aí o hiperlink, só clicar para ver mesmo. Também tem aqui um hiperlink para o artigo original, no inglês. Caso, não sei, vocês queiram ler as fontes primárias, não sei lá por qual razão. Também tem aqui no final um hiperlink em cima do Eric Vasconcelos, para caso vocês queiram ver aí os outros artigos traduzidos e escritos por ele, porque ele também tem aqui uns artigos no CAS muito bom, recomendo a todos lerem. Mesmo sendo artigos já meio antigos, ainda assim são artigos bons, ainda bem atuais. E no mais é isso. Como eu sempre digo a todos aqui do canal, eu espero de coração mesmo que todos tenham gostado da leitura desse artigo, mesmo que esse lado aí mais anarquismo de mercado de esquerda não seja lá muito foco desse canal, já que eu falo aqui de todo tipo de anarquismo e falo mais tipo assim de anarquismo totalmente de esquerda mesmo.
mas espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre digo, até mais.